Terceira parte do vídeo e continuando ainda no artigo, na parte que fala da ludicidade no capítulo 3, diz o seguinte: a expressão lúdico tem sua origem na palavra latina ludos, que pode designar jogo, brincadeira. E aí, no parágrafo, a autora coloca uma citação, e no parágrafo abaixo, ela coloca o seguinte: podemos entender que o lúdico está relacionado a atividades que envolvam aos alunos de forma que propiciem prazer e aprendizado com o que for trabalhado. É visto que este deve ser utilizado para ser o suporte do ensino. Então, a ludicidade lá na educação infantil, ela não é o suporte, ela é a ferramenta principal. Porque a gente não vai sistematizar a matemática, né? Nós vamos desenvolver habilidades essenciais e importantíssimas para futuramente serem utilizadas. Agora, no caso da criança, quando ela vai para os anos iniciais, a ludicidade ela é uma ferramenta. Lá na educação infantil ela não era ferramenta. Só uma ferramenta, ela era a principal ferramenta, o que melhor se tem para utilizar para desenvolver habilidades matemáticas. Agora, nos anos iniciais, a ludicidade é um suporte, é uma ferramenta para a sistematização. Então a gente não vai ficar só na ludicidade, a gente vai ficar na ludicidade e na sistematização, tá bom? Então a gente precisa começar a perceber o passo a passo do ensino da matemática, desde as crianças da educação infantil, no caso da creche, pré-escola, 4 e 5 anos, e anos iniciais a partir dos 6 anos. Então são dinâmicas diferentes. A gente precisa entender o processo cognitivo da criança, a gente vai entender que a ludicidade é muito mais importante em um dado momento cognitivo dele, e a partir de um outro momento cognitivo dessa criança, a ludicidade ela é um suporte para a gente sistematizar a matemática. Ainda continuando no capítulo 3, em um dos parágrafos diz o seguinte: os jogos fazem parte da cultura das crianças. É fato, independente da época, independente da idade das crianças, as brincadeiras e os jogos fazem parte. Hoje são mais tecnológicos. Na minha época não existia. Mal existia uma televisão e olha lá as casas que tinham televisão. Então era um outro tipo de brincadeira, mas eu vivenciei, assim como cada uma de vocês também vivenciou o seu tipo de brincadeira na sua época. É uma sala grande, é uma sala com uma heterogeneidade imensa de idades, e cada uma de vocês viveu uma fase de brincadeiras, de jogos, de culturas e crenças. E quando utilizado, pode despertar na criança entusiasmo e motivação para aprender, óbvio. Por isso da importância, por isso da gente bater na tecla da ludicidade, dos jogos e das brincadeiras na educação infantil. E nos anos iniciais como suporte, porque ela desperta o conhecimento na criança. E na hora que desperta esse conhecimento, a gente pega para nós. Pegando para nós, a gente consegue sistematizar e começa a fazer com que a criança perceba que a matemática não é um bicho de 7 cabeças. Então a gente precisa de uma rotina para isso. Eles são ferramentas que possibilitam o aluno a vivenciar situações de imaginação e raciocínio lógico, além de o aluno aprender conceitos da matemática de forma divertida. E a partir do momento que ele aprende os conceitos matemáticos de forma divertida, a gente transpõe desse divertido para uma sistematização, porque na vida dele, depois que ele for para os anos finais, 6º ano, 7º ano, 8º, ensino médio, vida profissional, ele não vai viver de ludicidade, ele vai viver um pouco mais da técnica do que da ludicidade. Encontramos nos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, dos anos iniciais, que é notória a importância da utilização de atividades envolvendo jogos e a sua contribuição no progresso pedagógico, visto que... Bom, os PCNs, pessoal, acredito que vocês já devem, algum professor já deve ter trabalhado, caso não, são documentos oficiais, tá? Importantíssimos e referenciais, que são referências para a educação. Então, como o próprio nome diz, parâmetros. São documentos de 1997 vigentes até hoje. Hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela é atual. Eu até brinquei com o pessoal da outra turma, falei, o PCN é um documento clássico,
na BNCC, um documento contemporâneo. E vocês vão perceber que mesmo que o PCN está sendo citado aqui, quando eu pedi para vocês analisarem aquele documento do MEC que eu gerei em uma planilha, foi a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC, ela foi remodelada, ela foi pensada, não digo remodelada, ela foi pensada de acordo com tudo que nós já temos. E percebam que um documento de 1997 diz o seguinte: para crianças pequenas, os jogos são as ações que elas repetem sistematicamente, mas que possuem um sentido funcional. Jogos de exercícios. Isto é, são fontes de significados e, portanto, possibilitam compreensão, geram satisfação, formam hábitos que se estruturam num sistema. Essa repetição funcional também deve estar presente na atividade escolar, pois é importante no sentido de ajudar a criança a perceber regularidades. Percebam, aí, Brasil, 1997, página 35, ou seja, um documento do governo federal, um parâmetro de esfera nacional que todas as outras esferas precisam seguir, e ele já cita a importância dos jogos e das ações de tal forma que façam que os alunos percebam que por trás de um jogo tem uma sistematização. E se o aluno conseguiu perceber qual é essa sistematização que desenvolve uma habilidade matemática, com certeza o professor pode perceber que essa criança está apta para sistematizar esse conhecimento que foi mostrado a partir de uma brincadeira, tá bom? Então, vejam que em 1997, quando foi construído quando foi consolidado esse documento, porque ele foi construído antes, eles já falavam da importância da brincadeira e dos jogos para se mostrar uma sistematização, uma regularidade de pensamento. E quando emerge, quando aparece essa regularização do conhecimento da criança a partir de um jogo, o professor usa isso em prol do seu trabalho pedagógico e da sua prática docente em sala de aula para sistematizar a habilidade matemática requerida naquele dado. Indo agora para o capítulo 4 desse artigo, fala o seguinte: o uso de materiais manipuláveis para o ensino de matemática, e eu lembro também que eu falei de forma muito breve no primeiro dia de aula, foi o nosso principal encontro, né, que eu as conheci, vocês me falaram das angústias, eu me mostrei, falei quem sou eu. Eu até achei engraçado que teve uma aluna que no dia falou: eu tenho muita dúvida em matemática e o senhor que lute para eu não ter mais dúvidas ou para eu passar a gostar de matemática. Eu luto, mas vocês também precisam lutar, tá bom? E eu lembro, nessa conversa, eu citei da importância dos materiais manipuláveis e até mesmo o uso das partes do corpo para a gente mostrar conhecimento matemático. Eu também lembro que nesse dia eu usei como exemplo uma situação quando eu estava trabalhando com adolescentes do 9º ano, que um determinado aluno ele estava resolvendo uma equação do 2º grau, tinha lá que resolver primeiro delta, depois de delta ele ia para Bhaskara. E numa determinada situação de Bhaskara, a gente tem uma divisão, né? A gente tem lá menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a, traduzindo em miúdos, isso pode ficar assim, 4/2. E nessa situação, esse meu aluno, eu percebi, eu estava lá, eles estavam resolvendo uma situação de equação de 2º grau, e eu percebi que ele estava fazendo vários riscos na carteira e fazendo vários chapeuzinhos. Aí eu falei: nossa, fulano, o que você está fazendo? Ah, professor, estou fazendo a conta de divisão. Eu falei: você não sabe fazer? Você falando: não sei fazer. Mas percebam, ele errou a equação de 2º grau? Ele errou, porque ele tinha uma determinada dificuldade, ele errou no sentido de, ele não chegou no resultado. Tá? Mas eu posso dizer, por exemplo, que esse meu aluno não sabe a equação do 2º grau? A essência de colocar o conhecimento dele na fórmula de Bhaskara, a essência dele colocar o conhecimento dele em delta, primeiro delta, depois Bhaskara, e fora isso, ele no resultado, para chegar no resultado final, ele mostrar para mim que uma divisão é feita com pauzinhos e fazendo chapeuzinhos lá, de repente ele encontrou 5 bloquinhos de 4,
Eu posso dizer que esse meu aluno não sabe divisão, mesmo ele estando no 9º ano ou com 14 anos? Eu não posso. A habilidade de divisão, ele sabe. Eu preciso fazer com que o aluno saiba a habilidade dele. Ele sabe? Sabe. Eu posso dizer que esse aluno não sabe? Não posso. Eu posso, de repente, barrar o prosseguimento dos estudos dele por causa disso? Não. O que cabe a mim, professor? Eu sistematizar isso. Principalmente a mim, que ele já estava no 9º ano, eu estava com ele nas minhas mãos, no sentido do papel professor e aluno, e eu precisava mostrar para ele o quanto é importante ele sair daquela situação de fazer pauzinhos para expressar uma divisão e para uma sistematização dessa conta ou até mesmo a partir do raciocínio matemático, do raciocínio lógico. Porque se ele não sair disso, com certeza dali para frente, ele vai ter bastante dificuldade no processo de desenvolvimento da matemática. Então, os materiais manipuláveis, a forma como esse aluno está resolvendo é muito importante. Percebam, foi importante para esse meu aluno, porque até hoje ele consegue entender o que é a habilidade de dividir. Ele está fazendo uso de pauzinhos, de canetas, de lápis, do que quer que seja. Ele não sabe sistematizar.